Olá a todos, meu nome é Gabriela Ortigara, eu estou cursando mestrado em Ciências Odontológicas com ênfase em periodontia na Universidade Federal de Santa Maria. O assunto abordado no vídeo de hoje será sobre hipersensibilidade dentinária. É uma condição que afeta muitos pacientes que vamos atender na clínica. Tanto os pacientes com periodontite como os que estão realizando o tratamento, eles poderão apresentar essa condição. Portanto, precisamos saber como manejar esse problema e também como poderemos preveni-lo. Então, veremos o que é a hipersensibilidade dentinária, qual a prevalência, como ela ocorre, as causas, os fatores predisponentes, como poderemos diagnosticá-la, como poderemos tratar, essa condição e vamos finalizar, então, com os principais fatores abordados durante o vídeo. Basicamente, a hipersensibilidade dentinária é uma dor característica, proveniente de regiões com dentina exposta, em resposta a diferentes estímulos. Então, pode ser estímulos térmicos, se a pessoa tomar uma água gelada, vai sentir dor. Se encostar a escova, pode doer, caracterizando, um estímulo tátil. Pode ser por um estímulo químico. Então, muitos pacientes podem sentir comendo algum alimento doce. Então, determinadas substâncias podem gerar esse estímulo. E também pode ser através do jato de ar. E essa sensação, ela não pode ser atribuída a nenhum outro processo patológico dental. E muitas vezes o diagnóstico diferencial é difícil, então saber se a dor que o paciente está sentindo é causada por alguma cárie, alguma outra lesão, pode ter sido uma fratura, ou se é realmente a hipersensibilidade dentinária. Então vai ser através de uma sensação subjetiva, pode variar de pessoa para pessoa, e essa dor ela pode ser comparada de intensidade semelhante às dores de cabeça. Essa condição é muito prevalente e pode variar de acordo com o local. Por exemplo, na Austrália, 9% da população pode apresentar hipersensibilidade dentinária. Na China, em torno de 25%. Na Turquia, em torno de 7%. Na Nigéria, uma taxa alta, 68,4% da população pode ter. No Reino Unido, 57%. Nos Estados Unidos, 30%. E no Brasil, 34%. Ou seja, a cada 3 indivíduos, um indivíduo pode sofrer de hipersensibilidade dentinária. Os estudos epidemiológicos sobre a prevalência, eles resultam em dados conflitantes. E essa heterogeneidade, ela pode ser explicada por diversos fatores. Em parte, pode ser explicada pela diferença das populações incluídas nos estudos. Então, pode ter variações no diagnóstico. Por exemplo, alguns eles podem se basear na avaliação clínica, outros podem fazer por meio de questionários. Na terminologia também pode ter essa variação pelos diferentes locais do estudo, diferenças nos hábitos alimentares e na higiene oral e também no status periodontal. Então, diferentes metodologias vão dar essa diferença nos resultados. Mas o fato é que sim, essa condição, ela acomete bastante gente. E poderemos ver nesse estudo, que é uma meta-análise em relação à prevalência da hipersensibilidade dentinária, em que eles encontraram como uma média mundial de 33,5%. Ou seja, como no Brasil, a cada 3 pessoas, uma pessoa no mundo pode possuir hipersensibilidade dentinária. Nota-se que a prevalência ela está aumentando e os profissionais estão cada vez mais cientes dessa condição. Então, ela pode acometer principalmente pacientes jovens, porque em pacientes mais velhos, com desgaste dentário ao longo dos anos, raramente pode resultar em uma hipersensibilidade dentinária, visto que há tempo suficiente para a formação de dentina reacional. Já um desgaste rápido, ele pode tornar a lesão mais dolorosa, porque não há tempo suficiente para a formação dessa dentina reparadora, deixando assim os túbulos expostos e causando dor. Os indicadores de risco, em um estudo de Porto Alegre, que foi o mesmo que eu comentei anteriormente sobre a prevalência dessa condição no Brasil, ele teve uma amostra representativa em que a hipersensibilidade dentinária, quando diagnosticada com o estímulo do ar, ou seja, pela tríplice, mostrou que as mulheres tiveram maior chance de hipersensibilidade dentinária, aproximadamente 2 vezes maior chance, quando comparado aos homens. O fato de fumar, de fazer tratamento periodontal e de ter recessão gengival também foram associados ao aumento do risco de hipersensibilidade dentinária. Em oposição, viram que a chance de hipersensibilidade dentinária ela foi menor, aproximadamente 50% menor entre os indivíduos com 60 anos ou mais, do que entre os indivíduos com 35 a 49 anos.
Então, esses são alguns fatores relacionados, algumas associações, né, com essa sensação de dor. Mas, por que acontece essa dor? Há alguns fatores predisponentes, ou seja, que podem predispor à hipersensibilidade dentinária. Aqui estão alguns deles. Então, muitos alimentos que ingerimos possuem o pH ácido. Nós vamos falar um pouco mais sobre a dieta posteriormente. A recessão gengival, que é a migração apical da margem gengival, causada também por diversos fatores. O trauma da escovação é o resultado do contínuo traumatismo provocado pela força na escovação. A abrasividade da escova, ela vai ser irrelevante para a abrasão do tecido duro, ou seja, o tipo de filamento, né, a força de escovação, eles vão modificar a abrasividade dos dentifrícios, tendo um potencial de abrasionar tecidos duros quando estiverem em contato com os ácidos. Ou seja, então a escova, o dentifrício combinado com o ácido, eles vão fazer com que tenha a perda de estrutura dental. O bruxismo, ele também pode ser considerado um fator predisponente. Então, temos que avaliar a oclusão do paciente, ver como que está a mordida, como estão os contatos, se o paciente apresenta o bruxismo noturno ou de vigília. Então, isso vai ser um hábito deletério. Nós vamos falar agora desses 3 outros fatores. Sobre o clareamento dental, quando não for bem indicado e realizado, as altas concentrações e os tempos prolongados, eles podem causar danos indesejáveis à estrutura dental. E pode ocorrer desde uma hipersensibilidade dentinária até a necrose pulpar. Em 2002, o Workshop Mundial da Federação Europeia de Periodontia sugeriu o termo sensibilidade radicular, referindo-se a um tipo específico de hipersensibilidade à dentina, que é consequência da recessão gengival causada pela doença periodontal ou pelo seu tratamento. Em relação à doença periodontal, ela seria explicada pela perda de inserção, que levará a uma recessão gengival e consequente exposição da dentina. Também tem uma hipótese que nessas situações, os micro-organismos eles poderiam invadir os túbulos e participar do processo de geração de dor, mas a princípio não tem evidências para afirmar que os micro-organismos eles participam do mecanismo da dor da hipersensibilidade dentinária, ou seja, é uma hipótese. Em relação ao tratamento periodontal, então durante os procedimentos de raspagem e alisamento radicular, ou até no tratamento periodontal cirúrgico, remove-se o cemento e até mesmo porções de dentina da superfície radicular poderiam ser removidas, né? E assim expõe-se os túbulos dentinários. Então, tanto a doença periodontal como o tratamento, eles foram ambos associados à exposição dentinária. E uma revisão sistemática relatou que ocorre sensibilidade em aproximadamente metade dos pacientes após o tratamento periodontal, ou seja, é bem comum. Em relação ao controle do biofilme, tem algumas explicações. Por exemplo, o biofilme, né, ele poderá causar uma inflamação gengival, que vai fazer com que tenha uma liberação de mediadores químicos inflamatórios para o meio bucal, assim, aumentar a acidez do local, e essa constante acidez vai fazer com que não tenha o fechamento dos túbulos dentinários, e assim levando ao aumento da hipersensibilidade dentinária. Ou o biofilme, ele também poderá levar à periodontite, né? Assim, levando uma perda de inserção e uma exposição radicular, como falado anteriormente. Desse modo, esses foram alguns fatores predisponentes. Mas, qual é a etiologia, né? Quais são os fatores relacionados que podem causar a hipersensibilidade dentinária? Então, os fatores etiológicos relacionados podem ser divididos em 2 tipos de lesões, com perda da estrutura dental, que corresponde às lesões não cariosas, como a erosão, a abrasão e a abfração, e aquelas sem perda de estrutura dental, que são as recessões gengivais, com consequente, né, perda de cemento. Então, essas lesões elas vão ser caracterizadas pela perda de esmalte, que vai expor a dentina coronária, ou pela perda de cemento, que vai expor a dentina radicular, localizada, né, na região cervical dos dentes. E assim terá, consequentemente, uma exposição dos túbulos dentinários, que vão levar a uma condição dolorosa e de desconforto para o paciente. Ou seja, né, em ambas as condições, a dentina ela tem que estar exposta. E, além disso, esses túbulos dentinários eles têm que estar abertos. Então, veremos mais sobre como ocorre esse processo do estímulo da dor posteriormente. E também essas lesões elas podem ter uma causa multifatorial. Então, ela pode ser causada por cada uma dessas condições e também ter a associação de 2 ou mais fatores. Em relação às lesões com perda de estrutura dental, como as lesões não cariosas, são lesões consideradas de civilizações modernas.
São associadas com a dieta e com a higiene bucal e estão cada vez mais prevalentes. Então, são lesões não causadas por etiologias da cárie, são outros fatores envolvidos. E essas lesões elas também podem ser associadas ao trauma da escovação, em que ocorre a recessão gengival e, com o passar do tempo, o cemento e a dentina radicular são removidos pela escovação, aumentando a hipersensibilidade dentinária. A atrição, conforme a segunda foto, né, a foto à direita, quer dizer que é a atrição do dente com o dente, como por exemplo o bruxismo, podendo gerar assim a perda do esmalte e essa dentina exposta. A abrasão é o desgaste mecânico causado por um outro material com o dente. Então, retomando, né, o que foi dito anteriormente, por si só, a escova com o dentifrício praticamente não vão desgastar o dente, mas com o ácido, então com essa combinação, vai gerar o desgaste. Então, essa tríade, nós precisamos intervir, né, para entender qual que é o fator predominante no paciente e assim poder controlar essa condição. A abfração, conforme a primeira foto, é um termo que foi proposto por Grippo, em 1991, que há um desgaste consequente de tensões na região da junção semente-esmalte, provocando microfraturas em esmalte e dentina. Então, essa lesão de abfração é uma fratura à distância, que era um termo utilizado na engenharia. Então, aqui nós vemos exatamente isso. Quando temos um contato cêntrico, conforme a imagem do meio, as áreas cervicais elas não apresentam nenhuma área vermelha, que quer dizer que não tem forças de muita intensidade nessas áreas. Agora, quando temos um contato excêntrico, por exemplo, na imagem à esquerda, quer dizer que o contato, né, é do lado de trabalho. Podemos ver que a região cervical até já tem uma lesão com um aspecto de cunha. Aqui a área vermelha mostra que tem uma intensidade de forças nessa região. E o mesmo ocorre na imagem à direita, que o contato ele seria no lado de balanceio. Então, essa seria uma explicação para as lesões cervicais. Outra lesão não cariosa é conhecida por erosão, biocorrosão, em que é definida pela perda de estrutura mineral devido à dissolução por substâncias ácidas de origem exógena ou endógena. Então, o que significa isso, né? Que é um ácido que vai entrar em contato com o dente, em meio aquoso ele vai liberar íons de hidrogênio, que vai reagir com a hidroxiapatita e assim vai desmineralizar. As pessoas elas têm consumido cada vez mais produtos de elevada acidez, como refrigerantes, água com limão, isotônicos. Isso vai alterar o pH natural da boca, que é por volta de 5,5. E por um processo químico, né, vão desgastar o esmalte do dente. E essa corrosão ela vai piorar ainda mais com a escovação logo após o consumo dos alimentos ácidos, que de forma abrasiva eles vão acelerar o processo de desgaste. Então, após a retirada dessa primeira camada protetora, o dente ficará exposto e a dentina ficará em contato direto com o ambiente. Por isso que tem a recomendação de esperar 30 minutos para escovar os dentes após as refeições. Então, para evitar, né, esse tipo de lesão. Então, considerando esta imagem, nós estamos consumindo muito alimentos ácidos, como refrigerante, cerveja, né, e até mesmo alimentos saudáveis, como as frutas. Então, considerando que os nossos dentes aguentam líquidos com pH de até 5,5 e, por exemplo, o pH do suco de limão é em torno de 2,2, o pH do chopp em torno de 4,3, do refrigerante em torno de 2,5. Então, os nossos dentes estão sendo constantemente desgastados e, consequentemente, pode levar à perda da anatomia oclusal dos dentes, o arredondamento de cúspides e provocar a sensibilidade. E além disso, né, além de consumir os alimentos ácidos, o paciente ele pode apertar os dentes, ele pode ranger os dentes durante a noite, pode escovar com muita força, pode ter também distúrbios gástricos, ou seja, pode ter outros fatores envolvidos que podem piorar a situação. Esse artigo ele é bem interessante sobre as lesões não cariosas. O autor, Grippo, é um grande pesquisador nessa área, ele é dos Estados Unidos, e ele e os colaboradores, né, desse artigo viram que as lesões não cariosas elas são bem prevalentes, atingem 26% da população da Europa. E muitas vezes o problema dessas lesões cervicais é que não conseguimos afirmar o que causou. Então, será que o mecanismo ácido que gerou a perda de estrutura? Ou será que o paciente tem bruxismo também associado? Será que ele usou muita força na escovação? Ou é uma questão das forças oclusais? Então, é muito difícil afirmar. Cada lesão vai ter uma característica única, que vamos ter que avaliar para chegar na etiologia,
ou na combinação de fatores que levaram àquela condição, como forças oclusais, fricção direta ou biocorrosão. Ou seja, né, conforme essa imagem, ele pode ser multifatorial e esses fatores podem tanto ter uma influência separadamente como em conjunto, causando essas lesões cervicais. Agora, em relação à causa, quando não relacionada à perda da estrutura dental, nós temos a recessão gengival, que pode ser causada por diversos fatores. Então, pode ter sido por um trauma, pode ter sido pela ortodontia, ou seja, pelos movimentos ortodônticos, pela anatomia da tábua óssea, como um osso alveolar fino, por exemplo, por uma higiene oral deficiente, que também levou a uma doença periodontal. Então, tem diversos fatores envolvidos. E, após a recessão gengival, tem uma fácil remoção do cemento, visto que a espessura dele é fina, né? Aproximadamente o diâmetro de um fio de cabelo. Então, ambas as etiologias, ou seja, tanto com a perda da estrutura dental como sem a perda da estrutura dental, eles vão resultar em um fator, que é a exposição de dentina. Então, resumindo um pouco do que falamos em relação às causas, né? Tanto a perda de tecido duro como a perda de tecido mole, que estão nesses retângulos no verde e no azul, respectivamente, eles vão resultar na exposição de dentina. E somado aos túbulos dentinários abertos, vão gerar essa dor. Então, são alguns pré-requisitos para a sensibilidade dentinária. Então, lembrar sempre, né, dessa dentina exposta. A exposição, ela é principalmente na cervical, que é o local onde tem mais túbulos e também a maior largura desses túbulos. Estudos mostram que dentes sensíveis, eles têm 8 vezes mais túbulos e também 2 vezes maior diâmetro quando comparado com os túbulos dos dentes não sensíveis. E quanto mais profunda for a lesão, maior o número de túbulos dentinários. Assim, faz com que tenha maior fluxo do fluido, ou seja, se o diâmetro ele é 2 vezes maior, a movimentação do fluido dentro dos túbulos ela fica 16 vezes maior. E outro fator também que vai influenciar é a espessura do cemento. E visto que, né, o cemento na região cervical ele é normalmente mais fino, temos o cemento acelular e, em direção apical, o cemento celular, que costuma ser mais espesso. Por isso, também, na região cervical, temos mais sensibilidade. E para entendermos o que pode ocorrer com esses túbulos expostos, voltaremos lá para o conteúdo de histologia, para relembrarmos as características dos dois tecidos que são intimamente relacionados, desde a fase de formação até que o dente ele esteja completamente formado, que é o complexo dentina-polpa. Na imagem à esquerda, em roxo, nós temos o esmalte, temos a camada de dentina em verde, a de pré-dentina, que é uma camada que não está bem mineralizada ainda, e depois a camada de odontoblastos em azul, que é onde começa a polpa. Abaixo da camada de odontoblastos tem a camada subodontoblastica, que tem vários tipos de células, e a partir dessa camada tem nervos que contêm fibras sensoriais que penetram pelo forame apical, então podemos ver já na imagem à direita, né, o forame apical, lá no ápice do dente, e pelos forames acessórios. Então, atravessam a polpa do canal radicular e chegam, assim, até a câmara pulpar. Na câmara pulpar, eles vão ramificar em direção à periferia da polpa, e assim vão constituir um plexo nervoso. E esse plexo, ele é denominado, né, como plexo de Roscoe. A partir daí, vai ter o estímulo desses túbulos dentinários que poderão ficar expostos, causando a movimentação do fluido e chegando, né, até o plexo de nervos, causando a dor. Então, essa movimentação do fluido eu já citei anteriormente, mas nós vamos entender como ela ocorre a partir de agora. E isso é o que caracteriza a teoria hidrodinâmica de Brannstrom. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que explica um pouco de como essa teoria funciona. Então, a superfície da dentina, ela vai ficar exposta, os túbulos dentinários vão estar abertos, né? Também vai ter a recessão gengival, causando desgaste ou a perda do cemento. Após isso, os túbulos que ficam expostos e suscetíveis poderão ser influenciados por qualquer estímulo proveniente do meio externo, como o calor, o frio, a água, pressão, choques mecânicos,
e isso pode causar uma rápida movimentação desses fluidos. E como uma parte desses túbulos são preenchidos pelos prolongamentos odontoblásticos que estão presentes na polpa, eles são também abalados pela movimentação desses fluidos. E assim, eles podem enviar estímulos aos nervos que estão presentes na região pulpar do dente, que seguem para o sistema nervoso central, como uma mensagem de dor. Então, para o melhor entendimento, né, esses túbulos dentinários, eles podem ser comparados, por exemplo, a uma casa com uma parede de tijolos, mas sem o reboco. Então, quando tiver chuva, vento, esses estímulos eles passarão pelos buraquinhos dos tijolos e influenciarão quem está dentro da casa. Então, por isso que é complicado ter essa dentina exposta, gerando uma estimulação da polpa. Então, o que nós estudamos até aqui? Que a hipersensibilidade dentinária é muito prevalente, ela pode apresentar um impacto importante na qualidade de vida, visto que é uma dor, né? E é uma dor causada por diferentes estímulos e não está relacionada a outros processos patológicos. Essa sensação ela vai ser explicada também pela movimentação do fluido no interior dos túbulos dentinários. E agora vamos para a próxima fase, então. O diagnóstico de hipersensibilidade dentinária é um diagnóstico difícil, que leva tempo, porque, assim como as outras sensações dolorosas na odontologia, elas podem ser subjetivas e devem ser investigadas. Então, o diagnóstico de hipersensibilidade dentinária vai se basear na exclusão. Primeiramente, nós temos que fazer uma anamnese detalhada, ou seja, perguntar para o paciente: você tem dor quando come ou bebe algo quente, gelado ou ácido? Você tem dor ou desconforto quando faz higiene bucal? Então, avaliar o comportamento pessoal do paciente, os fatores etiológicos e os fatores predisponentes que podem estar associados. Então, de acordo com a dieta, será que ele consome muito ácido, né, na alimentação? Será que tem algum problema gastrointestinal que possa ter um acúmulo de ácidos intrínsecos? Ele aperta seus dentes, ele range? Então, como que é a escovação? Qual que é a frequência que esse paciente escova os dentes? Por quanto tempo que ele escova? E os tipos de instrumentos que ele utiliza? Então, como que é a escova? É essencial pedir para o paciente sempre trazer a escova na consulta. E em relação à medicação, ele toma alguma medicação? Pode ser que ela também tenha influência sobre a saliva, e assim vai interferir na capacidade de tampão para regularizar o pH. Então, será que ele realizou também tratamento prévio? Se fez algum tratamento periodontal, algum tratamento restaurador, um clareamento, né, que possa explicar essa sensibilidade. Então, são alguns fatores que nós devemos investigar na anamnese. Seguindo, vamos para a avaliação clínica. Então, através da avaliação clínica, né, nós vamos procurar sinais e sintomas que podem ser relacionados com a hipersensibilidade dentinária. Então, nós vamos avaliar a radiografia, se tem alguma lesão associada ao dente. Vamos também fazer teste de vitalidade e teste de percussão. Poderemos utilizar também a escala analógica da dor, para quantificar o sintoma e monitorar a evolução do tratamento. Então, nós vamos perguntar para o paciente, qual é o tamanho dessa dor de 0 a 10, né? Como é essa dor? Então, perto de 0, quase não tem dor, é uma dor mínima. E mais perto do 10 é a pior dor. E aí vamos fazer alguma intervenção e nas próximas consultas poderemos perguntar novamente ao paciente para monitorar, né, se o tratamento está dando certo e também direcionar ao diagnóstico da condição que ele apresenta. Então, alguns critérios também podem facilitar identificar essa rede de diagnóstico. Então, podemos nos atentar para alguns sinais, como, por exemplo, o tórus mandibular, a exostose maxilar, eles estão relacionados com apertamento. A linha alba, ela também pode ser relacionada ao apertamento. Qual que é o tipo de desgaste que o paciente apresenta? Se é mais em faceta, ele vai ser associado com bruxismo, com ácido. E se tem um desgaste mais em forma de um disco na ponta de cúspide, né? Tem os que chamam essas lesões de ilhota. É um sinal muito mais característico com apertamento dental. Então, ver se o paciente ele apresenta desgaste incisal, avaliar também a cor da mucosa dele. Então, pode pedir para ele mostrar como ele escova os dentes, observar se ele coloca muita força, né? Como é a destreza manual e se também pode ter sido uma lesão associada à escovação ou se é em relação ao controle de placa. Se apresentar uma lesão na palatina,
Nos dentes superiores, principalmente, né, já poderemos relacionar também com ácido. E avaliar a condição periodontal dele. Então, qual é a condição, né? Sondar, temos que avaliar. A dor, ela pode ser difusa também. Então, não ter só apenas em um dente. E para isso, nós poderemos colocar um algodão para tapar os outros dentes e estimular, né, especificamente um dente ou um grupo de dentes para identificar qual está participando ou quais estão participando com essa dor. Então, são algumas formas de tentarmos diferenciar o diagnóstico da hipersensibilidade dentinária com algumas outras condições. E aí vai entrar, né, o diagnóstico diferencial. Então, essas lesões, elas podem ser confundidas com outras situações clínicas que apresentam sintomas semelhantes, como, por exemplo, tem a síndrome do dente rachado, tem fraturas e restaurações, tem cáries, tem sensibilidade pós-operatória, traumatismo oclusal, processos inflamatórios pulpares também, e então elas necessitam de um diagnóstico diferencial. Dessa forma, cada tipo de lesão tem características clínicas próprias e procedimentos de controle, assim como indicadores de risco diferentes, né, a serem associados ao tratamento. E assim conseguiremos diferenciar qual é a lesão que o paciente está tendo no momento. Então, o que o cirurgião dentista ele pode fazer em relação à hipersensibilidade dentinária? Toda a lógica dos cuidados em saúde está voltada para a prevenção. Então, tudo que pudermos fazer para evitar uma exposição da dentina coronária ou radicular, nós devemos fazer. Então, todos os pacientes eles deveriam ser avaliados para hipersensibilidade dentinária. Todos os pacientes também devem receber orientações quanto à dieta e hábitos de escovação. Então, sempre prevenir vai ser melhor do que curar. Já diagnosticamos, então, a condição e vamos para o tratamento. O tratamento de hipersensibilidade dentinária, ele pode ser separado em 3 fases. Então, primeiro, relacionado à causa do problema. Assim, vamos tentar identificar, eliminar, evitar ou controlar os fatores predisponentes. Após podemos tratar a sensação dolorosa através de dentifrício, de enxaguatório ou até mesmo de aplicação do laser. E, por último, quando as alternativas anteriores não deram certo, nós vamos utilizar outras medidas, como o uso de adesivos, procedimentos restauradores e até mesmo enxertos gengivais. E esse tratamento ele terá 2 enfoques, então tanto a terapia em consultório, que é realizada pelo cirurgião dentista, como a terapia em casa, realizada pelo paciente. Então, controlando hábitos e fazendo uso dos produtos recomendados. O tratamento ele deve ser individualizado e multidisciplinar. Então, agora nós vamos falar um pouco dessas 3 fases do tratamento. Então, a primeira fase, né, eliminar os fatores predisponentes. Relembrando quais são os fatores predisponentes. Então, se o paciente apresentar bruxismo, poderemos tentar controlar, avaliar, né, se o paciente faz o uso da placa. Se for a recessão, teremos que ver quais são as causas envolvidas. E em relação à dieta, nós vamos falar um pouco agora. Não vamos ser nutricionistas e mudar a dieta do paciente. Para isso, tem que ter um tratamento multidisciplinar e tentar reduzir, né, o consumo desses alimentos ácidos ou ter um equilíbrio na frequência do consumo deles. Mas nós, como cirurgiões dentistas, nós poderemos dar dicas em relação à dieta. Então, poderemos também dar um diário de dieta para o paciente, porque muitas vezes ele não sabe relatar o que está consumindo ou se está consumindo algum alimento, alguma bebida ácida. Então, através do diário, ele anotará e aí poderemos investigar, né, tentar descobrir qual alimento ou bebida que está sendo consumida que pode estar influenciando para ter essas lesões, né, consequentemente uma hipersensibilidade dentinária. Então, nós poderemos sugerir também ao paciente esperar pelo menos 30 minutos para escovar os dentes. Mas tem alguns pacientes que não têm esse tempo, né, de esperar, está na correria do meio-dia, né, ou no café da manhã. Então, se não tem tempo para esperar, nós podemos sugerir enxaguar a boca antes, com água mesmo. Então, tem um estudo que avaliou justamente isso e viu que essa questão do enxágue, ela vale muito para diminuir o efeito do ácido na superfície do esmalte ou da dentina. Então, pedir para evitar o bochecho, mas sim colocar a água na boca, esperar, né, 3 a 5 segundos, repetir isso mais uma, 2 vezes, que vai mudar o quê? 15 segundos, né, numa rotina do paciente e já vai melhorar a qualidade da saliva, vai ter uma melhor capacidade tamponante
e reduzir esse efeito do ácido. Então, associado a isso, nós podemos sugerir o uso de escovas macias e extras macias e também evitar colocar força na escovação. Em relação ao clareamento dental, nós temos que fazer uma anamnese, um exame clínico bem realizado, escolher a técnica, o gel e a concentração adequados para cada caso. Sobre o controle do biofilme, então, uma instrução de higiene bucal individualizada, que entra tanto como prevenção, como tratamento também. Temos que cuidar da forma que o paciente está fazendo a higiene bucal, se não é de uma forma traumática, se está usando a escova macia, extra macia, pastas com menor abrasividade. Então, nós vamos procurar pastas dessensibilizantes, né, que já por si só tem uma abrasividade menor. E não adianta também usarmos uma pasta menos abrasiva, uma escova adequada, mas o paciente fazer uma força excessiva ou consumir muito ácido. Então, voltando à tríade, né, nós precisamos orientar em relação a todos os fatores. E assim como o tempo de escovação e a frequência. Então, não é necessário 10 minutos para escovar os dentes, ou 10 vezes por dia. Então, isso tem que ficar claro para o paciente também. E se o paciente não tiver uma higiene bucal adequada, entra o ciclo vicioso da hipersensibilidade dentinária. Então, conforme a imagem, né, o paciente apresenta a dificuldade de higiene bucal. Consequentemente, vai gerar uma inflamação no local, onde terá maior quantidade de mediadores inflamatórios que vão resultar em mais sensibilidade. E isso justamente levará também, né, à dificuldade de higiene bucal. Ou seja, é um ciclo que precisa ser rompido. Voltado para a periodontia, como tratamento, poderemos ter alguns cuidados, tanto antes do atendimento da raspagem em si, como após. Então, antes, nós temos que fazer uma boa instrução de higiene oral, adequar as melhores técnicas de escovação conforme o paciente. Então, a melhor técnica será que o paciente consegue realizar removendo bem o biofilme em menor tempo. Ou seja, né, é uma instrução de higiene bucal individualizada. Após a instrumentação, poderá ser realizada a aplicação tópica de flúor como forma de prevenir ou diminuir a hipersensibilidade dentinária. E, após o tratamento, quando ele for finalizado, incluir o paciente em um programa de manutenção periódica preventiva, sempre acompanhando para que a sua condição fique estável e não volte para uma condição de desbiose, ou seja, um desequilíbrio do biofilme com a resposta do hospedeiro. Seguindo para a segunda fase, então, do tratamento, uma das principais estratégias que poderemos utilizar serão os agentes dessensibilizantes. Mas antes, né, então trate seu paciente primeiro e após indique o creme dental ou o agente dessensibilizante para a manutenção, né, e o suporte desse tratamento dessensibilizante. Caso contrário, você pode estar mascarando um problema ao retirar a dor do paciente. Sobre os enxaguatórios, então não se tem tantos estudos e os que têm, né, eles têm pouco efeito. Então, a eficácia de enxaguatórios com agentes dessensibilizantes não costuma ter uma ação tão efetiva quanto os cremes dentais, mas eles têm uma tendência a diminuir essa hipersensibilidade dentinária, pelo menos quando ela é avaliada pelo paciente, ou seja, ela é autorreportada. Então, poderemos usar, mas ela não é, a evidência não mostra, né, que são os agentes que mais funcionam. Então, poderemos optar pelos dentifrícios. Muitos agentes já foram testados e não temos uma evidência dizendo qual funciona melhor. Então, estudos mostram um efeito placebo grande, tem muita complexidade para avaliação da dor, ou seja, ela é subjetiva, né? E alguns fatores tornam difícil a comparação entre esses estudos, e entre os estudos e entre os dentifrícios também. Mas, assim, né, tem revisões sistemáticas, meta-análises que mostram que tem evidência que suporta o uso desses cremes dentais para o tratamento. Como, por exemplo, esse estudo de 2014, ele testou as pastas dessensibilizantes versus um placebo e encontrou evidência para os cremes dentais contendo potássio, fluoreto de estanho, fossosilicatos de cálcio e sódio e também arginina. Mas eles não encontrou evidências para o estrôncio. Relembrando um pouco da composição dos dentifrícios, então eles são compostos 20 a 50% de abrasivos, de água aproximadamente a 20 a 35%, de umectante utilizado para evitar o ressecamento, que é em torno de 20%, o detergente para fazer a espuma é cerca de 1 a 3%, conservantes
flavorizantes para dar o sabor, aglutinantes para controlar a viscosidade e os princípios ativos. Então, esses princípios ativos que são relacionados aos objetivos, né, das pastas de dente, se elas são clareadoras, se elas são para hipersensibilidade, então qual é o objetivo dela. Em relação a esses ingredientes ativos, então, por exemplo, para a cárie são utilizados os fluoretos, para o biofilme, o triclosan, ou fluoreto estanhoso, né, são ambos, né, que têm demonstrado bons resultados. Para cálculo, o ingrediente ativo é o pirofosfato, para o objetivo clareador é o polifosfato e os dessensibilizantes, que serão os que estudaremos nessa aula, né, como sais de estrôncio, potássio, oxalatos e arginina. Estudos mostram que os cremes dentais testados não evitaram a perda de esmalte de dentina, porém, eles têm uma atuação importante na oclusão tubular e na diminuição da permeabilidade dentinária. Aqui entra um pouco, né, do mecanismo de ação desses dentifrícios. Então, a dica é conhecer os diferentes tipos. Então, conhecer os diferentes ingredientes ativos que podem ter nos dentifrícios, as características físicas deles, como, por exemplo, a porcentagem de peso das partículas sólidas, então, a abrasividade dos dentifrícios, o tamanho dessas partículas, a molhabilidade e também as características químicas. Então, qual que é a concentração de flúor, qual que é a concentração de cálcio, de fosfato, se tem a presença ou não de estanho. Então, parece complicado, né, ou difícil de entender essas características deles, mas é importante conhecer cada ingrediente do creme dental que você vai prescrever para o paciente. Então, combinando, né, com as necessidades de cada um. E o manejo da dor, da hipersensibilidade dentinária com cremes dentais dessensibilizantes pode ser realizado de diferentes maneiras. Então, através da dessensibilização nervosa, que ela é conhecida como o mecanismo neural, e ou o bloqueio físico, que é a obliteração dos túbulos dentinários. Então, a dessensibilização nervosa ou mecanismo neural, que está localizado na parte esquerda ali da imagem, né? Ela pode ser realizada por sais de potássio, como o citrato e o nitrato. Normalmente, eles são usados em concentrações altas. E isso pode ter alguma interferência, né, sobre o sabor. Então, uma interferência negativa. E vai deixar aquela região com potássio, ou seja, vai supersaturar aquela região ao redor da fibra nervosa e vai interferir no mecanismo de condução sensitiva e nervosa. E também aos agentes obliteradores, que eles vão atuar para vedar os túbulos dentinários, então na imagem localizada à direita, para impedir que aquele fluido que está no interior, né, vai se movimentar e assim ele pode bloquear, né, indiretamente essa condução nervosa. E vários compostos estão sendo utilizados para a oclusão dos túbulos, como os sais de estrôncio, pode ser tanto acetato como cloreto, o silicato de cálcio e fosfato de sódio, fluoreto estanhoso e, mais recentemente, né, que inclusive tem mostrado bons resultados, é o fossosilicato de sódio e cálcio, e também a arginina em combinação com o carbonato de cálcio. Então, essas substâncias elas podem ser usadas tanto em consultório como em casa. Então, eu trouxe outro vídeo para mostrar como é basicamente o mecanismo de ação dos dentifrícios obliteradores. Então, como, por exemplo, um dentifrício com carbonato de cálcio e arginina, né? Como que eles agem. Então, estudos sugerem que o carbonato de cálcio e arginina, eles interagem com a superfície da dentina, que ela é carregada negativamente. Então, formando assim uma camada rica em cálcio na superfície dos túbulos dentinários, fazendo com que ocorra a oclusão desses túbulos. Então, eles vão selar, né? Consequentemente, eles ficarão intactos, então mesmo após a exposição dos ácidos e a outras substâncias. E assim vão fazer esse vedamento dos túbulos dentinários, impedindo a hipersensibilidade dentinária. Aqui temos uma imagem mostrando isso também, comparando, né, os dentifrícios. Então, a primeira imagem, ela representa um dentifrício contendo arginina, que apresenta uma redução dos túbulos abertos. Então, comparando, né, na primeira linha ali, né, a primeira linha do A, comparando a primeira imagem com a imagem do meio, nós temos uma diferença nos túbulos abertos. Então, o diâmetro dos túbulos, eles apresentam um acréscimo de volume na entrada desses túbulos, mas tem a redução, né, da quantidade deles. E também formou-se ali na figura à direita uma estrutura semelhante a um perfil de relevo. Já o creme dental contendo silicato de cálcio, que é esse SC,
apresentou grande redução de túbulos abertos, sem a formação de um relevo superficial. E o creme dental contendo fosfosilicato de cálcio e sódio, que é o último, é o FSC, ele promoveu a maior redução dos túbulos abertos. Então, apresentou uma camada superficial homogênea que aparenta ser espessa. Então, há uma grande quantidade de cremes dentais dessensibilizantes disponíveis no mercado. Então, são vários ingredientes ativos, como, por exemplo, nitrato de potássio, fluoreto de estanho, potássio e estrôncio. Esse da imagem, né, que tem apresentado bons resultados, que é o fosfosilicato cálcio e sódio, então, também chamado de Novamin. Então, tem dentifrícios contendo arginina. Então, qual creme dental, né, dessensibilizante eu devo escolher ou recomendar para o paciente? Então, a resposta é depende. Então, vai depender os hábitos, os estilos de vida, né, e condições clínicas que os pacientes apresentam. Todo creme dental, né, independente de ser dessensibilizante ou não, ele deve ter uma quantidade mínima de flúor. E a maioria, né, os bons cremes dentais, eles possuem. Existem também, como vimos, diversos ingredientes ativos dessensibilizantes, e cada um vai ter uma atuação diferente, e também diferentes resultados na literatura. Então, alguns trabalhos mostram que nenhum deles consegue proteger a superfície dental e resistir aos desafios ácidos e mecânicos diários, mas eles conseguem bloquear túbulos dentinários expostos. Então, podem ocluir ou através da dessensibilização nervosa, né, diminuindo a hipersensibilidade dentinária. A grande maioria desses dentifrícios vão apresentar baixa abrasividade, e isso já é uma vantagem. Então, como que nós poderemos ver a abrasividade de um dentifrício? Então, hoje, nos Estados Unidos, né, tem uma norma da ADA e da FDA que mostra na embalagem o quanto o creme dental é abrasivo. Então, tem limites, por exemplo, abaixo de 100 para medidas que é o RDA, né, que nós avaliamos, para dentina, e o RD para esmalte é considerado de baixa abrasividade. De 100 a 150 é uma abrasividade moderada, e maior que 150 ele é muito abrasivo. E esses acima, né, de 150, normalmente são os dentifrícios com agente clareador. Então, a literatura ela mostra que o fator escovação isolado não promove desgaste em esmalte e não resulta em perda de estrutura clinicamente significativa. Mas, quando associada à erosão, ela vai ser um cofator na formação de uma lesão cervical não cariosa. Então, portanto, escolher um creme dental de baixa abrasividade já vai ser uma boa estratégia, né? Mas o melhor a saber não é qual dentifrício recomendar, mas é quando recomendar. Então, não recomende antes de avaliar a etiologia, né? Como já falamos. O estilo de vida, né? Todas essas funções, esses fatores vão influenciar. E sempre é importante nos mantermos, né, informados em relação à literatura. Então, mostrando o que a literatura está encontrando de resultados em relação aos dentifrícios. Então, quais são os melhores efeitos? Então, em consultório e de forma caseira, nós poderemos alternar usando esses dois mecanismos de ação, a ação neural e a ação obliteradora. Aqui está o resumo dos principais ingredientes ativos presentes nos dentifrícios que são utilizados para a hipersensibilidade dentinária. Então, esse resumo ele foi feito por uma professora brasileira, né, Raquel Lopes, que é uma grande pesquisadora nessa área. Então, sais de potássio, como cloreto, citrato e nitrato, eles vão reduzir a excitabilidade de fibras nervosas, que são as fibras A, que circundam os odontoblastos. Então, mas estudos mostram que não há diferenças significativas em relação ao placebo. Além desses, também há os oxalatos, que reagem com o cálcio, formando cristais de oxalato de cálcio, bloqueando os túbulos. Mas a evidência científica também não mostra uma recomendação desses agentes. Os fluoretos, nós já vamos falar. O estrôncio, eles ocluem fisicamente os túbulos, tem a precipitação sobre a dentina, então pode estabilizar a membrana nervosa, e estudos recentes têm questionado a sua efetividade. Então, tem uma série de dentifrícios, tem uma série de produtos que poderão ser utilizados com diferentes agentes. Então, o uso em consultório normalmente quando as medidas preventivas e o uso caseiro, elas não foram eficazes. E em consultório, nós poderemos aplicar exatamente na região exposta, né? Existem também vários agentes neurais e de obliteração. E também poderemos usar a laser terapia. Agora, falando um pouco, né, de cada um desses agentes. Então, basicamente, o mecanismo dos fluoretos é a união do flúor com os íons cálcio, que vai resultar na formação de fluoreto de cálcio,
o qual deposita-se sobre a superfície dentária e tem diâmetro maior que os túbulos dentinários. Assim, né, com esse diâmetro maior, vai ocluir os túbulos dentinários. Mas essa camada ela pode ser facilmente removida por uma fricção mecânica. Então, ele pode ser oferecido tanto como soluções de bochecho, com aplicação de gel e em verniz. Então, na clínica, nós poderemos fazer o isolamento relativo, colocar o flúor com cotonetes, né, aguardar 1 minuto e pedir para o paciente cuspir. Então, pode também realizar escovação com o flúor neutro. Normalmente, são esses que encontramos na clínica de periodontia aqui. São esses que vamos utilizar, né, após o procedimento de raspagem e alisamento. Ou também poderemos receitar para o paciente realizar a escovação com ele em casa. E orientar, né, para ele não enxaguar com água depois. Então, também tem como opção o verniz, né, com 5 a 6% de fluoreto de sódio. As vantagens do verniz é que ele tem maior contato do flúor com o dente, também fácil, né, de usar, e ele pode ser indicado para lesões mais localizadas. E tem uma grande aceitação também pelas crianças. Para fazer o uso dele, também é feito isolamento relativo. Pode aplicar o verniz com um microbrush, aguardar 3 a 4 minutos. E isso formará, né, uma camada sobre o dente. Então, essa seria uma opção para o paciente que está sentindo bastante sensibilidade e também em lesões localizadas, né? Dependendo do caso, nós poderemos indicar cada um desses compostos. Agora, falando de um dos mais recentes compostos, né, que, como eu comentei, tem mostrado bons resultados na literatura, ele vem sendo bastante estudado, que é o fosfosilicato de cálcio e sódio, também conhecido, né, como Novamin, qual cria uma camada protetora que vai ajudar a reparar essas áreas vulneráveis do dente, para protegê-lo contra dor e sensibilidade. Então, ele vai reagir com a estrutura dental, formando um depósito ou um precipitado composto de cálcio, fosfato e sílica. Então, essa outra imagem de baixo, né, vai ter um resuminho de como é feita a propaganda, né, desse creme dental. É uma forma mais simples de explicar para as pessoas entenderem, né, como que esse dentifrício age. E, além disso, ele vai ter, né, o flúor também vai oferecer uma proteção contra a cárie. Em relação à arginina, o carbonato de cálcio, então, como, por exemplo, o Colgate Sensitive para alívio, a arginina, ela é um aminoácido naturalmente presente na saliva que vai interagir com o cálcio e o fosfato, que são oriundos da saliva e vão ocluir os túbulos dentinários. Então, a arginina com carbonato de cálcio tem uma carga positiva, facilitando a ligação com a dentina, que tem uma carga negativa. Então, assim, vai formar uma camada rica em cálcio sobre a dentina e nos túbulos, promovendo a oclusão desses túbulos. Então, essa oclusão, eles comentam, né, os fabricantes falam que ele pode permanecer mesmo após os desafios ácidos. Então, pode provocar um alívio instantâneo clinicamente comprovado, quando aplicado diretamente sobre o dente sensível, massageando por 1 minuto. Então, tem um artigo que mostrou isso. E um estudo clínico demonstrou, 2, né, artigos, na verdade, e um estudo clínico demonstrou uma redução significativamente maior da sensibilidade com escovação 2 vezes ao dia, em comparação com o creme dental controle, né, com os sais de potássio. Então, para concluir essa parte de dentifrícios e também, né, quase chegando ao fim desse vídeo, tem essa meta-análise em rede, que foi publicada agora em 2020, ou seja, ela é bem recente, né? É uma meta-análise que ela é, além de uma revisão sistemática, né, ela utiliza uma técnica estatística adequada para combinar os resultados provenientes de diferentes estudos sobre uma mesma questão de pesquisa. Então, nesse caso, né, ela juntou os resultados que tem na literatura, comparando todos os dentifrícios, né, tanto de forma direta como de forma indireta. Então, mesmo que o estudo não tenha comparado todos os dentifrícios que existem, né, para hipersensibilidade dentinária, porque, como nós vimos, né, tem vários dentifrícios, então, essa meta-análise em rede, ela compara os resultados de diferentes estudos, então, que fizeram sobre diferentes dentifrícios. Então, comparando todos e chegando, né, a um resultado. O que eles viram, então? Então, sobre os resultados. O desfecho primário, ele foi uma resposta dolorosa, ou seja, a sensação de dor, né, que foi medida através de 3 estímulos. Então, o estímulo do ar, usando uma seringa tríplice, né, o estímulo tátil, utilizando uma sonda, e o estímulo frio. Eles colocaram um jato de água, né, fria, usando a seringa tríplice também.
Então, sobre os resultados, a maioria das formulações de pasta de dente mostrou evidência de superioridade contra o placebo ou quando comparado com fluoretos. E a arginina, ela foi benéfica para o estímulo do ar, e o estrôncio e o potássio, eles foram benéficos para o estímulo tátil, com ambos, né, com evidência moderada. Já o fluoreto de estanho sozinho e potássio combinado com o fluoreto de estanho ou hidroxiapatita, eles tiveram bons resultados, né? Foram benéficos para estímulos táteis e ar, com uma evidência moderada a alta. E em relação aos 3 estímulos, então, tanto ao ar quanto à sonda e à água gelada, o fosfossilicato de sódio e cálcio, ele mostrou melhores resultados para todos os estímulos, com uma evidência moderada a alta. Então, ele é representado pelo Sensodyne, né, Repair and Protect, que é esse segundo ali da imagem, né? Então, tem fosfossilicato de cálcio e sódio, que é o Novamin, o ingrediente ativo. O acetato de estrôncio também encontra-se em um dentifrício da Sensodyne, que é conhecido como rápido alívio. Tem a arginina mais o carbonato de cálcio encontrado no Colgate Sensitive Pro Alívio. Então, nós temos diversas marcas comerciais, né, com diversos ingredientes ativos. Então, a arginina mais o tricálcido e fosfato, ele é encontrado no Elmex e assim por diante. Existem também dessensibilizantes, né, que são compostos por nitrato de potássio mais fluoreto de sódio. E o que acontece? Então, esses dessensibilizantes, eles vão ter um aumento da concentração de potássio extracelular e despolarizar as membranas das fibras nervosas, bloqueando a passagem do estímulo. Então, relembrando, né, aquela imagem que eu mostrei dos mecanismos de ação, que pode ser tanto uma ação neural, né, como uma ação obliteradora. Então, esse daqui, ele vai ter uma ação neural. Ele vai ser aplicado por 10 minutos e também retirado com uma cânula de aspiração, né, ou com a própria gaze. Então, normalmente, esses dessensibilizantes, eles são utilizados antes de fazer o clareamento, onde nós, né, os cirurgiões dentistas, aplicamos e o paciente, ele também pode realizar em casa, fazendo uso na plaquinha de clareamento. Então, ele pode utilizar por 10 minutos com a plaquinha de clareamento e, após, né, ele utiliza o agente clareador. Também tem a opção do glutaraldeído, que é uma opção de dessensibilizante, onde o mecanismo de ação é através do bloqueio dos túbulos dentinários, e ele vai ser encontrado comercialmente, né, como na imagem, que é conhecido como gluma, onde no consultório nós utilizaremos ele de 30 a 60 segundos. O laser também tem sido uma opção para hipersensibilidade dentinária, então tem o laser de baixa potência e o laser de alta potência. A diferença entre eles é que o laser de baixa potência, ele tem uma ação neural, ou seja, ele vai direto em fibra nervosa, não vai interferir na superfície. Então, por exemplo, né, se eu colocar esse laser de baixa potência na mão, não vai acontecer nada, ele vai direto na célula. Então, principalmente, né, em uma célula que está em déficit, que precisa de alguma reação. Já o laser de alta potência, não. Ele é calor, né? Ele é fototérmico. Então, se colocar na mão, ele vai cortar. Na dentina, se tu colocar esse laser de alta potência, com alguns comprimentos de onda, né? Ele vai vedar os túbulos dentinários. Ou seja, vai ter uma ação obliteradora. Ele é um agente obliterador. Então, no consultório e de forma caseira, nós podemos alternar, usando os dois mecanismos de ação. Então, tanto a ação neural e a obliteradora. Agora, vamos então para a terceira e última fase, né, que pode ser utilizada como tratamento. Ou seja, testamos as duas anteriores, elas não deram certo, ou em alguns casos elas não eram indicadas, então vamos recorrer para essa terceira fase. Poderemos utilizar adesivos, que eu coloquei alguns exemplos, né, algumas marcas comerciais também, e eles vão funcionar fazendo o vedamento dos túbulos. Então, nós temos que ter muito cuidado na aplicação desses adesivos, então temos que isolar bem, né, cuidar com a umidade, cuidar com os excessos na cervical, porque eles podem ficar aquelas casquinhas, né, que os pacientes chamam. Então, os pacientes se referem a essas casquinhas quando tem um excesso de adesivo. Então, sobre eles, não há muitos ensaios clínicos randomizados, né, para avaliar a sua ação.
Então, nós não temos muitas evidências em relação a eles. E a sua relação, né, com a hipersensibilidade dentinária. Mas os que têm, eles mostram que esses agentes, eles funcionam também para diminuir a hipersensibilidade. Em alguns casos, nós vamos ter que realizar uma restauração cervical, como, por exemplo, quando tivermos uma lesão ativa, quando tiver muita perda de estrutura dental, então o dente estiver com uma integridade ameaçada, quando a lesão ela for muito profunda e ter o risco de exposição pulpar, para fins estéticos, então se aquela lesão está incomodando o paciente, ele não se sente bem, e também para a sensibilidade, que como falei, né, anteriormente, se utilizando os recursos anteriores não resolveu, nós poderemos partir para a realização da restauração. E normalmente elas serão feitas com o cimento de ionômero de vidro ou com resina composta. E ambos devem-se ter o cuidado para ter uma boa adaptação da região cervical, então não deixar excessos no dente. Enxertos também poderão ser realizados. Então, poderão ser utilizados como uma técnica cirúrgica de recobrimento gengival. E essa forma de tratamento, ela deve ser abordada com muita cautela. Então, dependendo da reseção, nós temos uma ideia, né, uma previsibilidade, se ela vai resultar em um recobrimento total ou parcial daquele dente. Então, não poderemos ter uma certeza, a gente pode ter uma certa previsibilidade, né? Por isso, então, que deve ser realizada essa técnica com cautela. Também é um procedimento mais invasivo. Então, nós teremos que ter uma visão holística, né? O que quer dizer essa visão holística? Nós temos que ver o todo. Temos que avaliar o paciente, ver as possíveis causas, o que pode estar influenciando e, principalmente, antes de tratar a sensibilidade em si, nós temos que tratar a causa, né, relacionada a isso. Então, como função do paciente no tratamento, né, vai ser realizar uma escovação adequada, sem força, usar uma escova extra macia, não escovar os dentes após o consumo de alimentos ou bebidas ácidas, ou então enxaguar, né, a boca, como falamos, não usar grandes quantidades de dentifrício também, que não é necessário. Então, ter um bom controle de placa, fazer uso dos dentifrícios ou dos agentes que foram prescritos, e evitar os fatores predisponentes, ou seja, então ter cuidado, né, com a dieta, com os hábitos que foram abordados e também relacionados às lesões. Já o cirurgião dentista, então qual que é, né, o papel do profissional? Então ele sempre tem que tentar prevenir essa condição, com conselhos, ensinando os pacientes, né, deve-se coletar as informações, tem que avaliar bem clinicamente, avaliar também bem através da anamnese detalhada, relacionar os possíveis fatores que podem ter levado à hipersensibilidade dentinária e, como medidas de tratamento, né, ele poderá fazer a aplicação tópica de fluoretos, poderá fazer a prescrição de dentifrícios e também fazer o uso, né, de outras alternativas. Revisando então o que vimos e resumindo, né, todos os pacientes eles devem ser avaliados quanto à hipersensibilidade dentinária. Prevenir é sempre melhor do que curar. Então, temos o dever, né, de orientar a dieta e os hábitos de higiene bucal dos pacientes. Em relação aos estudos, né, quando comparado os tratamentos com o placebo, a maioria desses tratamentos, desses dentifrícios, ele reduz a hipersensibilidade dentinária, exceto sais de potássio e oxalatos que não mostraram resultados tão eficientes assim, né? Não temos uma receita de bolo, né? Não existe um tratamento padrão. Então, cada paciente deve ser avaliado de uma forma individualizada. E o seu tratamento também deve ser feito de uma forma individualizada e multidisciplinar. E quando diferentes dentifrícios eles são comparados entre si, o fosfossilicato de cálcio sódio, né, que é o Novamin, ele tem mostrado bons resultados. Então, esse foi justamente o resultado da meta-análise em rede, né, publicada agora em 2020. Devemos optar sempre por tratamentos menos invasivos, tratamentos também reversíveis e de baixo custo ao paciente. Então, para atingir esses objetivos, o profissional precisa ser capaz de motivar o paciente, recomendando e conseguindo, né, efetivamente que ele altere os seus hábitos prejudiciais, né? E o cirurgião dentista,
ele também deve conhecer e utilizar corretamente essa gama de produtos, de maneira a resolver esses sintomas dos pacientes, para ter um melhor tratamento e uma melhor condução, né, dos casos. Aqui está o meu e-mail, então eu deixo o meu contato para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Também, se vocês precisarem de algum material que eu coloquei na aula ou algum material de apoio, né, para estudar, então eu estou à disposição para ajudar vocês. Então, muito obrigada pela atenção.